Nesses anos todos trabalhando com tecnologia da informação, uma das dúvidas que mais eram apresentadas a mim era referente a gerenciamento de arquivos. Como funcionam os arquivos dentro de um computador? Onde eu encontro meus arquivos? Eu estou fazendo uma carta, salvei essa carta, onde ela foi parar? Como é que eu faço para pegar essa carta e botar num pendrive, mandar para uma pessoa por e-mail, enfim, gerenciar os documentos, os arquivos dentro do computador. Eu vou acessar a área de trabalho e vou mostrar a principal ferramenta para se trabalhar com arquivos, para se acessar arquivos e visualizar arquivos, que é o gerenciador de arquivos, o explorador de arquivos, como a Microsoft chama. Eu vou efetuar um clique aqui no ícone do explorador de arquivos e ele vai me abrir uma janela. Essa é a janela inicial desse explorador de arquivos. Como é que funcionam arquivos dentro de um computador? Vamos imaginar um computador como sendo um galpão, uma empresa, um galpão onde você tenha uma área administrativa, que é dentro do computador. A gente pode associar a área administrativa do seu computador como sendo onde estão instalados os programas, onde está instalado o Windows, ou seja, uma área gerencial, uma área que gerencia o seu computador, uma área que administra esse computador. E nós temos a área que você vai utilizar, por exemplo, vamos supor que eu seja um galpão onde eu alugue espaços dentro desse galpão para botar as minhas coisas. Tem bastante empresa hoje em dia que faz isso, né? Alugar espaço self-service, lá que você aluga um espaço para colocar as suas coisas. A gente pode comparar um computador com uma empresa desse tipo. Então eu tenho uma área administrativa, que é onde cuida de toda essa empresa, e eu vou ter os meus espaços. Cada usuário possui um espaço. E dentro desse espaço você organiza da forma como você quiser. O computador funciona mais ou menos dessa forma. Então essa é a área inicial do computador. Eu vou maximizar aqui a tela. Eu tenho aqui o que a gente chama, o que seria a sua empresa. Então esse disco local C é o seu computador inteiro, é o seu drive, é o seu HD, é onde fica fisicamente armazenadas as informações. Eu posso ter X drives. Então, nesse caso, na minha máquina aqui, eu tenho um disco local. Esse nome pode alterar, pode ser diferenciado, mas o que é importante você identificar é principalmente o ícone de disco e a informação de uma letra seguida por 2 pontos. Isso significa que isso é um drive. Então, como a gente pode, vocês podem observar, eu tenho uma unidade de disquete. Antigamente se usava muito disquete, então hoje em dia praticamente não se vê mais nos computadores, mas eu tenho uma unidade de disquete que é acessada através da letra A 2 pontos. Isso é como se fosse um atalho, um codinome para essa minha unidade. Eu tenho meu disco local C, que ele cria um atalho C 2 pontos, é a letra dele de atalho. Ele já me dá aqui o Windows. Você vê que reparem que eu tenho aqui uma janelinha de Windows, significa que o Windows está instalado neste disco. Eu poderia ter mais discos. E ele me mostra que, olha, esse disco tem 24 GB livre de 34 GB total. Então ele me dá aqui o tamanho do meu disco, quanto eu tenho de espaço livre ou não. E eu tenho aqui uma unidade de DVD, que ele me traz a letra D 2 pontos. Então essas letras são atalhos para cada um dos dispositivos. Se você espetar um pendrive no seu computador, ele vai provavelmente aparecer mais uma letra aqui, que vai ser mais um dispositivo, é mais um dispositivo de armazenamento. Quando eu clico aqui, então essa é uma área dividida, eu tenho ícones aqui mostrando basicamente o conteúdo, são subitens do que está selecionado no meu canto esquerdo. Se eu clico aqui em Drive C, eu vou visualizar como se fosse a área administrativa dessa empresa. Então eu tenho aqui as pastas onde são instalados meus programas, eu tenho as pastas dos usuários e eu tenho a pasta do Windows. Ou seja, não é aconselhável quando você estiver fazendo um documento, eu vou mostrar isso em próximos modos, vou estar fazendo um documento, um desenho, uma planilha, vou salvar esse arquivo. Onde eu vou salvar? Não é aconselhável salvar no que a gente chama raiz do drive.
aqui na parte inicial do Drive C. É como se você pegasse um documento seu particular e jogasse no escritório de uma empresa que você tem ali a sua área e você jogasse ele fora da sua área. A probabilidade depois de você perder, de você não conseguir fazer um backup simplificado, enfim, ela é muito mais difícil de se administrar essa informação. Então, não é o local ideal. Nós temos aqui usuários. Dentro dessa pasta usuários, ele vai me mostrar aqui quantos usuários tiver cadastrados no Windows. E nós vamos ter sempre uma pasta aqui chamada público, que é onde você pode jogar arquivos e documentos que todos os usuários vão poder acessar. E ele me traz a pasta com o meu nome. Essa pasta ela é dividida em diversos outros locais, que estão tratados aqui com os principais ícones. Então, nós temos a área de trabalho, que aqui está vazia, nada mais é do que essa parte. Então, todo documento que eu salvar nessa área, quando eu tiver no meu gerenciador de arquivos, eu clicar em área de trabalho. Reparem que eu tenho esse atalho em diversos locais, porque ele realmente é uma área importante. Qualquer coisa que eu salvar na minha área de trabalho, ela vai aparecer aqui. Então, aqui eu tenho alguns atalhos na área de trabalho. Tenho a lixeira que está visível, mas aqui são atalhos que você vai visualizar. Qualquer coisa que eu salvar em área de trabalho é o que vai aparecer aqui, ou vice-versa. Qualquer coisa que eu salvar aqui vai aparecer na área de trabalho. A pasta que o Windows traz uma configuração padrão, ele traz uma configuração, ele sugere essa configuração para os usuários. Então, para cada usuário criado, ele vai trazer essas pastas por padrão. Uma área de trabalho, que essa ele tem que ter, porque é aquela área que você inicial da tela. Você tem aqui uma pasta documentos, que ele sugere que seja a pasta onde você salve os seus documentos, os seus arquivos. Uma pasta downloads, que ele traz por padrão, os navegadores de internet vão jogar tudo que você baixar da internet para essa pasta. Você pode configurar para salvar em outros locais, mas essa é a pasta padrão. Uma pasta imagens, onde ele sugere que você salve as suas imagens aqui dentro. Mais uma vez, são sugestões de configuração padrão do Windows, não é obrigatório, mas é interessante porque fica mais fácil dos softwares identificarem o que está onde e de organização para depois você, na hora de um eventual backup ou na hora de você recuperar um arquivo, fica mais fácil você saber onde eles estão. E uma pasta aqui, por exemplo, músicas, para você também salvar as suas músicas. Enfim, você vai ter aqui uma organização, ele também tem uma pasta vídeos, ele tem uma pasta de algum dispositivo meu que ele tenha detectado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu telefone integrado, ele detectou, e aí eu tenho meu dispositivo que eu consigo acessar. Então, esta é uma organização que o Windows sugere, que é interessante que se siga, pois fica mais fácil a gente saber onde que está aquela minha carta. Se você salva tudo em meus documentos, em documentos você vai vir aqui e fica mais fácil de você encontrar naquele documento. A minha foto que eu tirei naquela viagem que eu fiz. Se você segue essa sugestão do Windows, você vai vir na pasta imagens e vai ficar mais fácil de você encontrar aquele documento, aquela foto. Da mesma forma, suas músicas, seus vídeos. Então, essa é uma forma que o Windows organiza os arquivos dentro dele. É importante saber sobre esses arquivos, sobre como organizar, para que você consiga acessá-los mais facilmente quando for necessário.